Manda o convite aí novamente. Vamos ver se melhorou aqui. Tá certo? Tô aguardando. Nossa live com a Pátria Conservadora. Karina, depois eu convido. Pátria Conservadora, aqui, ó. Manda o convite aí, por favor. Ok. Aguardando. Olá, coronel, voltei. Estamos aí de volta. Ó, então é o seguinte, para dizer que eu gostei muito de conhecer vocês, viu? Gostei muito de conhecer pessoalmente o Netinho, que é hoje um militante a favor da nossa causa. Sim. E sei que todos nós hoje temos uma missão no Brasil, cada um no espaço que está ocupando. E eu sempre falo para todo mundo que eu encontro, entendeu? Na rua você tem que confrontar um petista, desmentir um jornalista, tá certo? Enfrentar um antifascista, um antifas, depois vai para casa com a família, dormir e o sono dos justos. Porque o Brasil, nós quase perdemos o Brasil e agora nós não podemos permitir que isso aconteça de novo, não. Mas vamos lá, tem alguns temas que eu sei que vocês querem abordar, estou à disposição. Sim, claro. Estou curiosa em escutar o senhor falar para toda essa galera que está assistindo a gente, todos os cariocas e mineiros, porque a Pátria Conservadora está recebendo o senhor, assim, com o coração muito feliz de saber que tem uma pessoa que luta pelos nossos ideais e que é um patriota, assim, apaixonado pelo que faz. Eu percebi isso nos seus olhos quando o senhor nos conheceu. Eu achei, assim, o senhor uma pessoa extraordinária. Eu falei, nossa, o Coronel Sandro é fora de sério, uma pessoa que tem amor ao que faz. Verdadeiramente, eu fiquei encantada com a sua pessoa, porque o senhor nos tratou com muito carinho. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Não, bom, foi com coração aberto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, para esse público que está super curioso sobre o inquérito das fake news. O que o senhor tem encontrado? O que o senhor acha? Qual a sua opinião? A Alessandra também está dizendo, eu também e muito, ela gostou muito do senhor. Dá um abraço na Alessandra aí, muito carinhosa. Ela é ótima. Fala um pouquinho para a gente desses inquéritos da fake news. Bom, pessoal do Pátria Conservadora, antes de falar especificamente nesses inquéritos, me permitam fazer um retrospecto aqui de como nós chegamos a essa situação. Sim. Todos sabem que por mais de 40 anos, todos nós, a minha geração e as gerações após a minha, foram submetidas a um processo de influência que visava eliminar e extinguir aqueles valores com os quais nós estávamos acostumados, que fomos criados dentro das escolas, através da mídia, nas universidades, para fazer uma substituição do fato. Enfim, trocar os nossos heróis, subverter os nossos valores, e isso aconteceu com a minha geração e com outras. Bom, porque havia só um pensamento hegemônico preponderante na nossa sociedade, que era um pensamento de esquerda com pautas de esquerda. Bom, e isso durou até meados dos anos 90, mais um pouco, e com o aparecimento das redes sociais, aconteceu um fenômeno que aqueles que integram o establishment, né, que são os poderes aí constituídos, autoridades, imprensa, universitários, meio acadêmico, enfim, essa turma não tem o controle. Não. Porque não é um órgão central, por exemplo, a Rede Globo é um órgão de mídia grande que é controlada por alguém, assim como a Folha de São Paulo, o jornal Estadão, G1 e vai por aí afora, a revista Veja. Bom, aí apareceram as redes sociais. O que as redes sociais proporcionaram para todos nós? Primeiro, elas permitiram que as pessoas se conectassem umas com as outras. E também permitiram que as pessoas começassem a produzir conteúdo de informação. E, simultaneamente,
ao acontecimento. Sem filtro, sem edição, sem a opinião parcial, enfim, só mostrando. Então, aconteceu um acidente, tem alguém com o celular transmitindo aquilo ao mesmo tempo para outras pessoas. Você tem uma opinião sobre determinado tema, você vai lá nas suas redes, fala sobre ele. Você não precisa ser um especialista para isso. E essas redes sociais, ao permitirem que as pessoas se conectassem, elas permitiram que os iguais se encontrassem. Foi aí que nós, conservadores e de direita, que por mais de 40 anos que fomos amordaçados, calados, não podíamos nem pensar, nem contestar qualquer pensamento ou qualquer ação da esquerda, aí nós descobrimos, peraí, tem mais gente que pensa igual a mim, tem outra. Descobrimos que somos milhões. Perfeito. Bom. Somos a maioria. Somos a maioria, que refletiu em 2018 na eleição do presidente Bolsonaro e de muitos parlamentares também que tinham esse pensamento. Bom, aí a rede tornou-se muito influente em todos os aspectos, não é só na política, não. Na cultura, na música, enfim, e chegou na política. Então, todos produzindo conteúdo, todos difundindo ideias que se contrapõem ao que estava já decidido e estabelecido numa sociedade que quase nos levou ao socialismo. Bom, aí o que aconteceu? Nós começamos a sofrer represália. Primeiro apareceram os tais checadores de notícias, checadores de fake news, checadores de fato, que na verdade só checam os fatos que os conservadores produzem. E exatamente. Com essa possibilidade de conexão simultânea entre as pessoas e de saber o que está acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo, os órgãos públicos ficaram expostos, as autoridades ficaram expostas, principalmente o judiciário, que era muito protegido anteriormente pela grande mídia, raramente era um alvo de alguma crítica ou de alguma ação mais evidenciada, mostrando as suas fragilidades, mostrando os seus equívocos, os seus erros e os seus crimes. A rede social não tem disso, não. Ali vai sem dó, entendeu? Verdade. E essa reação chegou ao quê? Ao sistema. O sistema judiciário falou, peraí, eu sou juiz, que isso? Eu não posso ser chamado de cabeça de ovo. Ninguém pode contestar a minha decisão. Eu soltei o traficante. O que é isso? Vocês estão criticando porque eu soltei o traficante? Porque eu soltei o corrupto que arrombou os cofres brasileiros? Então, começou a ser gestado nesse meio, e no Supremo Tribunal Federal principalmente, e junto aos outros políticos mais tradicionais que vivem da política velha, mais a imprensa tradicional, peraí, nós temos que controlar as redes sociais, o que não se faz em lugar nenhum do mundo, né? Imprensa, opinião tem que ser livre. Existem mecanismos jurídicos para você poder se contrapor a quem te ofender, a quem te caluniar. Isso já tem instrumento jurídico para isso. Então, nasceram esses dois inquéritos. O primeiro deles, que é o tal das fake news, de ataque ao poder judiciário, a um dos poderes, é uma interpretação extensiva de uma possibilidade que existe no regimento do STF, assim, que nem para... Eu estou com o ministro Marco Aurélio lá, que ele falou, isso não foi recepcionado pela Constituição, não. Porque fala que o STF pode conduzir um inquérito se houver um crime contra alguns dos ministros dentro do STF. Aí ele fala que o crime nas redes, acontecendo no mundo inteiro, tal, é uma extensão do STF. Então, para mim, essa é a irregularidade. Esse inquérito está eivado de vícios, ele é ilegal e é uma forma que estão buscando para calar todos os conservadores que têm coragem de criticar as ações muito ruins do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então, assim, esse inquérito ele foi no dia 18 de junho, que houve um recurso ao plenário ao Pleno do Supremo, e por 10 votos a 1, eles entenderam que, sim,
que esse inquérito era legal. Quem vai discutir, né? A última palavra é o sistema judiciário em qualquer sociedade livre, mas não estão permitindo que a gente tenha liberdade. Fala. Com certeza. Eles têm uma ideologia partidária totalmente diferenciada do que a visão que o povo quer e tem de uma liberdade. Eles querem tirar a liberdade, aplicar um socialismo e pulverizar no povo, no público, seja em quem for, uma ideia de que eles são os reis, eles é que mandam. Isso daí cria na gente um sufoco muito grande, porque você tirar do povo a liberdade de expressão, eu acho que é a mesma coisa que você dar um tiro, você matar uma pessoa, né? Depois da vida é o valor mais caro, é o valor que mais nos comove, porque se um homem, se as pessoas não têm direito de falar, de emitir a sua opinião, para que serve, então, esse dom, né? Para que serve esse sentido que a gente tem, que é de poder dizer as palavras? Então, aí o Supremo considerou isso legal. Na verdade, estão todos se protegendo, porque hoje acontece um fenômeno no Brasil. A gente não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabe o nome de ministros, sabe o que está acontecendo. Então, sim, o Brasil e o brasileiro, ele cresceu politicamente muito. O povo não é mais bobo. Anos, o que é muito importante. Muito legal. E o outro inquérito que tem é para apurar, foi a partir de 21 de abril, para apurar atos antidemocráticos praticados por bolsonaristas, né? Por aqueles antifas que vão vestidos de preto, joga coquetel molotov, quebra a porta de empresa, agride os outros e sai fazendo vandalismo pelas ruas. Não, isso aí não é democrático, não. Antidemocrático somos nós, homens, mulheres, e queremos crianças, ter liberdade idosos, de expressão. Não é que a gente vai para a rua vestido de verde e amarelo, o pai carregando o seu filho pacificamente. Exatamente. Esses são os atos antidemocráticos. Então, e desse inquérito, por exemplo, eu vou ler aqui para você, olha, eles quebraram o sigilo bancário, olha, só deputado bolsonarista aqui, ó. Vou ler para você todos eles que são vítimas desse inquérito, que é um absurdo. Deputada Alê Silva, de Minas Gerais, deputada federal Alina Sleutes, do Paraná, Harold de Oliveira, senador do Rio de Janeiro, a Bia Kicis, deputada lá do Distrito Federal, Carla Zambelli, deputada de São Paulo, Caroline Detone, de Santa Catarina, Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, General Girão, do Rio Grande do Norte, Giga Peixoto, São Paulo, Júnior Amaral, Cabo Júnior Amaral, PSL de Minas Gerais, e Ottoni de Paula, do Rio de Janeiro. Alguns sofreram busca e apreensão e ainda tiveram o sigilo quebrado. O que eles querem? Eles querem ver quem está financiando para levar pessoas para manifestações democráticas. Olha, não aconteceu manifestação antidemocrática. O que aconteceu, Patrícia? Nessas manifestações todas, e principalmente a do dia 19, eu estava lá em Brasília, entendeu? Alguns pequenos grupos ou pessoas isoladas que iam lá levando faixa, fora STF, artigo 142, vamos derrubar, os militares têm que tomar providência. Então, assim, mas a grande maioria das pessoas estavam ali defendendo a democracia, manifestação pacífica. Então, isso, exatamente, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, que todos têm, e de manifestação também previsto na Constituição. Então, em síntese, assim, são esses dois inquéritos que estão lá, que na verdade são todos dois ilegais e visam exclusivamente calar os bolsonaristas, os conservadores, porque hoje eles sabem que nós estamos promovendo uma mudança profunda em todo o sistema brasileiro, seja ele político, educacional, de mídia, de artes, de cultura, enfim, nós vamos refazer o Brasil depois dessa porcariada toda que a esquerda, através do PT, implantou aqui. É verdade. O que eu percebo, Coronel, é que nós somos tão fortes, que eles têm tanto medo que a vontade deles é nos paralisar, pulverizando o ódio.
Aí dizem que nós que temos o gabinete do ódio, mas não é. Eles veem problema em tudo, eles veem maldade em tudo, eles acham que tudo é para poder tirar a vida, é para poder tirar... Eles é que querem tirar a liberdade, eles que querem tirar uma visão que nós temos de união e de verdade. Gente, eles estão invertendo os valores, né? A esquerda inverte o valor e faz com que algumas pessoas até se confundam, sabia? Tem pessoa que fica confusa, fala, gente, como assim? Será que eu estou passando a mensagem errada? E não é, todas as nossas manifestações são pacíficas. Eu ainda não vi uma manifestação de uma pessoa de direita, dos grupos de direita, que não tenham familiares, que não tenham crianças, que não tenham pessoas que estejam... Eu já fui em várias manifestações que depois da manifestação sentei com os grupos, almocei, bati papo, voltei para minha casa super tranquila, não tive problema nenhum. Nunca teve briga, nunca teve agressão, xingamento, pedraria, ninguém tirou roupa, ninguém agrediu ninguém, enfim. Tudo que a gente quer é fazer com que essa chama, né, da verdade, do caráter, da família, da educação, essa aliança, ela continue e que as pessoas percebam que isso é muito bom, porque isso traz paz para a gente. O senhor não acha? O senhor não acha que as manifestações dos conservadores traz esse respaldo, traz esse carinho, traz esse aconchego? Concordo plenamente. E, olha, eu sou testemunha ocular, porque aqui em Belo Horizonte, desde que tomei posse, eu participei praticamente de todas as manifestações que aqui conosco elas acontecem na Praça da Liberdade. E o que eu via lá eram casais, famílias, crianças, todo mundo de verde e amarelo, discursos pela defesa do Brasil, sem briga, sem nada. Agora, eventualmente, tinham lá com um cartaz ou outro, um abaixo STF e tal, mas isso não caracteriza uma manifestação inteira como antidemocrática. Nunca. Exatamente. E, aliás, isso só começou a aparecer em relação a gente, porque no passado, essa turma de MST, essa turma de mortadela do PT aí, esses sindicalistas, eles iam para a rua, defendendo a ditadura do proletariado, querendo transformar o Brasil em socialista. Isso é que é antidemocrático, mas isso antes não era cobrado, agora é cobrado da gente. Então, assim, a sua opinião está certinho, nossas manifestações elas são pacíficas e são manifestações que visam ir fazendo a consolidação das mudanças que nós já estamos promovendo no Brasil, viu, Patrícia? Sim, com certeza. E me diz uma coisa, Coronel, diante de toda essa tragédia que houve no Líbano, eu me senti muito entristecida, porque foi realmente um boom, né? Foi de repente, ninguém esperava. Na sua opinião, no seu ver, na sua visão, diante do que o senhor está vivendo, qual o apoio que o Brasil tem dado ao Líbano, ou vai dar, ou tem, quais as intenções do Brasil? O que o senhor tem em mente? Realmente foi uma tristeza. Foi muito triste. Que aconteceu lá no Líbano. E olha que a gente tem uma comunidade libanesa muito grande no Brasil, né? Muito grande. Grande demais. Os vínculos nossos com os libaneses são históricos, afetivos, sentimentais. O que a gente percebe é o seguinte: Beirute, no Líbano, que no passado, outrora, já foi conhecida como a Paris do Oriente, mas depois de tanto tempo submetido a convulsões sociais, a guerras internas, externas, enfim, o Líbano realmente está sofrendo muito nos últimos tempos. E não mudou ainda. Mas olha para você ver, o governo do Líbano, o primeiro-ministro destituiu todo o gabinete hoje e renunciou. Então, provavelmente devem ter outras eleições ou formação de um outro gabinete lá. Mas você veja, um governo que tinha membros do Hezbollah, que é um grupo terrorista, e apoiado pelo Irã. Então, assim, a população tem toda a razão de se revoltar e ir para as ruas para pedir a renúncia desse governo. O que o presidente Bolsonaro, o que o nosso Brasil está fazendo pelos irmãos libaneses? Pela primeira vez, o presidente, e aí copiando os americanos, que os americanos são muito bons nisso,
eles fazem a designação de ex-presidentes para chefiarem missões humanitárias. Sim. O único problema é que o Brasil, você pega um retrospecto aí, você tem que escolher o ex-presidente menos pior, né? Porque não existe o melhor. Você vai... pelo menos o escolhido ele, tem a descendência libanesa, né? É isso. Aí, então, é o seguinte, o presidente é tão sábio que você pega aí. Gente, achei ótimo. Hoje aí de ex-presidente, ó, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Quer dizer, o menos pior, e que ainda tem laços, né, com a comunidade descendente, tudo, sim, descendência libanesa, o presidente Michel Temer. Então, foi uma escolha muito bacana do presidente para ele chefiar essa missão muito legal, humanitária. Legal. O Brasil está enviando ajuda humanitária para os libaneses, o que é mais justo, está enviando alimentos, remédios, enfim, tudo o que pode, com o ex-presidente lá. Salvo engano, foi ontem, ou não sei se... Tem uns 3 dias, foi hoje, o presidente participou de uma reunião por videoconferência com alguns presidentes, entre eles o presidente da França e o próprio presidente do Líbano, em que manifestou a sua solidariedade, manifestou a disposição do Brasil de ajudar, como de fato está ajudando. Então, ali é a face estadista do nosso presidente Bolsonaro. E o que é curioso nesse aspecto em relação ao Líbano, a despeito da tragédia, todos se manifestaram. Sobre as manifestações do povo na rua, exigindo, cobrando a renúncia do governo e conseguiu, eu estou aguardando até agora uma manifestação de apoio da esquerda brasileira. Pois é. Até Cadê agora. Cadê os socialistas? E nem vai vir, sabe por quê? Porque o governo lá é apoiado pelos amiguinhos dessa esquerda vagabunda que nós temos aqui no Brasil. O governo do Líbano apoiado por Hezbollah e pelo Irã. Eles não vão se manifestar nunca. Por isso que eu falo para você que essa esquerda brasileira, que tem à frente aí o PT, PSOL, PCdoB, isso é uma canalhada toda. Esse povo nunca mais pode governar o Brasil. E no que depender de mim, eu vou fazer de tudo dentro do que a lei permite para que não se eleja esquerdista nesse país, principalmente presidente e governador dos cargos majoritários, sabe? Todo dia eu tenho que ter uma briga com esquerdista, porque senão eu tenho síndrome de abstinência, eu vou para casa, passo mal. Ainda bem que o senhor tem essa força e essa motivação para saber lidar. Porque lidar com o esquerdista, sinceramente, tem que ter muita inteligência emocional e muito equilíbrio, porque eles contornam as situações, eles fazem com que nós somos os errados e eles são os certos, entendeu? Eles têm uma mente tão brilhante para coisa ruim que eles fazem a gente se sentir culpado, né? Pois mas aqui, deixa eu te falar. Tem técnica para debater com esquerdista, viu? Sim. Eles querem levar você para o ambiente deles, que é aquele discurso de voz aveludada, tranquilo, com críticas construtivas, dando uma aparência de toda normalidade. Não pode, viu? Para debater com esquerdista, primeira coisa, você vai com os 2 pés no peito dele. Você ataca primeiro. Segundo, quando ele estiver se defendendo de alguma coisa, você joga mais outra em cima dele. Terceiro, não deixa ele desviar o debate. Tá certo? Então, assim, e pode ir muito ofensivo mesmo, viu? Porque com o esquerdista não tem conversa normal, não. A conversa é sempre um tom mais elevado. Tá? Graças a Deus temos pessoas fortes como o senhor, que sabem muito bem como lidar com cada um deles, que eu pensei que eu fosse... Às vezes a gente se sente até culpado. Será que eu fui ruim demais? Será que eu peguei muito pesado? E não é não, porque tem que ser assim mesmo, senão eles deitam em cima da gente. Eles contornam a situação, a gente se sente culpado. A gente parece que a gente que é o esquerdista, né? Chega a ser engraçado. Sabe por quê, Patrícia? O que aconteceu ao longo desses anos todos que a gente sofreu esse processo de gramscismo, né? Antônio Gramsci, aquele italiano, o que ele dizia, em suma? Falou, gente,
para a gente implantar o socialismo, implantar o comunismo, a gente não precisa invadir quartéis, a gente não precisa ir para pegar em armas, não. Nós vamos ocupar as escolas, ocupar a imprensa, ocupar as funções públicas que influenciam, e a partir daí nós vamos promovendo uma mudança cultural. E a esquerda brasileira, à frente do PT, eles estavam tão tranquilos assim, num ambiente que aparentemente dominado, que eles conversavam como se tudo aquilo fosse normal e tal, por isso que eles têm horror a um debate conflituoso, porque é nesse debate que a gente bota os podres para fora. Eles não querem isso. É verdade. Eles querem continuar conversando como se estivesse tudo normal. Então, alguém que está nos ouvindo aí, se você for debater com um petista, com alguém de esquerda, ataque primeiro, não dê fôlego para ele, tá certo? Por quê? Já para fragilizar porque eles querem conversar com você normalmente, para dizer que está tudo bem. Mostrar que são coerentes, equilibrados. Verdade. E aí, no meio da conversa, eles pulverizam ódio, você perde totalmente o controle da situação. Aí eles são as vítimas e você é o algoz. Eles fazem o contrário. E a gente se sente mal, É uma coisa estranha, é bem esquisito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Esse ano é um ano eleitoral, né? Certo. Esse ano é o ano da quebradeira, né? As eleições com a Covid, com a pandemia, nós recuamos um pouco, né? Nós estamos, assim, fazendo uma campanha totalmente diferenciada, que é a campanha da conversa, da live. Nós estamos entrando na casa das pessoas e conversando e fazendo com que as pessoas entendam a ideologia partidária de cada um de nós. Qual é a posição do presidente nas eleições municipais? O senhor tem alguma coisa, alguma direção para dar para cada um de nós? Inclusive, na última sexta-feira, nós estivemos em Brasília numa reunião do Aliança e já tinha uma posição lá do presidente que ele já até manifestou depois em redes sociais. Que é uma decisão muito acertada. O que acontece? Com esse fiasco do PSL, que se aproveitou do cacife eleitoral, da potência eleitoral do presidente Bolsonaro, e assim elegeu muitos deputados, senadores, deputados estaduais, e a metade deles traíram o presidente. Então, o presidente tomou uma decisão acertada de não participar das eleições no primeiro turno. Sim. Acertadíssimo. Por quê? Hoje ele está num processo de construção de uma base de apoio que permita ele entregar aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral para nós. E que a gente acredita e quer colocar em vigor. Então, por exemplo, extinção do Estatuto do Desarmamento. Não conseguiu. Porque ele não tem maioria. Aprovar a reforma da Previdência foi uma luta, teve que fazer uma série de concessões para poder aprovar. Não conseguiu aprovar, por exemplo, a gratuidade da carteira estudantil, aquela que financia as ações da Uni esquerdista. A Câmara deixou prescrever lá, deixou cair a medida provisória. E assim, são diversas pautas que sem uma base o presidente não consegue aprovar. Então ele está construindo essa base sem toma lá da cá, possibilitando a participação no governo dentro da normalidade. Você vê que não tem nenhum caso de corrupção. Mas na questão ideológica em relação aos bolsonaristas, os deputados federais e estaduais bolsonaristas estão fechados com os candidatos bolsonaristas de direita conservadora, tá certo? E nós é que vamos dar esse respaldo para esses nossos pré-candidatos, porque nós temos que colocar conservadores nas câmaras de vereadores, nas prefeituras. E a nossa restrição é só partido de esquerda e o PSL, que o PSL nos traiu. Infelizmente, existem algumas excepcionalidades de gente que ficou no PSL acreditando, sem ter informação, isso a gente vai ver caso a caso. Mas, em linha geral, é pau no PSL, pau no PT, pau no PSOL, pau na esquerda, e vamos levantar os nossos candidatos de direita e conservadores e que são bolsonaristas. Quem vai fazer isso somos nós, os deputados estaduais e federais bolsonaristas. O presidente, nós vamos preservá-lo para, no eventual segundo turno, tendo efetivamente bolsonarista,
de direita conservador, aí pode ser que ele participe. Parabéns pela sua coragem e pela feliz palavra que o senhor deu quando o senhor disse que, então, no segundo turno, conversaremos de novo e aí sim o presidente vai se posicionar. Muito legal isso. Possivelmente. Porque, por exemplo, olha, citar um exemplo. Em Belo Horizonte nós temos um pré-candidato, que é o deputado estadual Bruno Engler, meu colega, bolsonarista e tal. Ótimo. Esse não tem dúvida que ele é bolsonarista, que ele defende, está fechado com o presidente. Chegou no segundo turno, muito provavelmente esse não tem dúvida para o presidente apoiar, porque ele sabe que esse não vai trair. Sim. O que ele não sabe em relação a muitos outros, entendeu? Então esse é o cuidado que a gente está tendo. O que acontece? Tem muita gente se aproximando. O presidente é um cavaleiro, o presidente é educado. Todo mundo que vai lá, que consegue a agenda, ele tira a foto e tudo. Então tem pré-candidatos se aproveitando disso. Tira foto e fala que o presidente está apoiando. Mentira, viu? O presidente não vai se meter nas eleições de primeiro turno. Mas o presidente, ele sabe que tem um grupo de bolsonaristas, que somos nós que representamos ele nos diversos estados e regiões de cada estado, é que vamos apontar, esse é bolsonarista, esse não é. Não adianta querer aproveitar. Nós não vamos dar trégua para oportunistas e nem aproveitadores. É isso mesmo, parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Em plena Covid-19, em plena quarentena, muitos pré-candidatos não estão fazendo sua campanha, óbvio que não, porque está tudo parado, não pode aglomerar, ninguém tem dinheiro para nada, está todo mundo assim meio que engessado. Certo. Eu tô achando alguns candidatos engessados até para falar sobre a ideologia partidária, sobre a bandeira que está levantando. E estou percebendo também que alguns, né, para poder sentarem na cadeira, já estão dizendo, eu sou Bolsonaro. Mas depois que é eleito, você sabe, né? Some todo mundo. Eu sei como é que é isso. Diante da Covid-19, qual é a atuação do governo Bolsonaro para poder tomar medidas protetivas para a população? O que está acontecendo? Que muita gente pergunta, e a gente tem que ter uma voz como a do senhor, que está totalmente fincado nas raízes bolsonarianas e está dentro do governo, né? Patrícia, essa pergunta sua é ótima, sabe por quê? Hoje o presidente ele é alvo do establishment, né, que inclui toda a esquerda, a grande mídia, os ditos intelectuais, cantores, essa turma aí de artistas, ele sofre um ataque. Eles dizem que ele não faz uma boa gestão da pandemia. Bom, vamos considerar alguns aspectos. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal diz que os governadores e prefeitos é que poderiam dispor sobre normas de fechamento e abertura de comércios, de trânsito, enfim. Aí quer jogar a culpa em cima do presidente. O presidente defende, grande parte de brasileiros, o uso do medicamento barato, que é a hidroxicloroquina. É um conjunto de medicamentos, né, que é a hidroxicloroquina, mais azitromicina, mais zinco, que tem produzido resultados positivos do próprio presidente, agora o ministro da Educação e diversas outras autoridades aí, mas não. Já há um protocolo da Ordem dos Médicos, né, do Conselho Federal de Medicina, possibilitando que o médico pode prescrever com a anuência do paciente, enfim, mas ele sofre esse ataque. E o que ele está fazendo de gestão? Eu vou só te passar um dado aqui, para você ver o tanto de recurso que o governo federal já disponibilizou direta e indiretamente para o combate à pandemia. Olha, e isso não é segredo, não. Está lá no portal da transparência. Qualquer um pode ir lá, www.tesouro-transparente.gov.br. Está aqui, ó. Previsão: 512 bilhões. Já pagos, 275 bilhões. Auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade, ampliação do programa Bolsa Família, benefício emergencial de manutenção de emprego e da renda, auxílio financeiro aos estados, municípios e DF,
concessão de financiamento para pagamento de folha salarial, transferência para a conta de desenvolvimento energético, cotas do Fundo Garantidor de Operações de Crédito, despesas adicionais do Ministério da Saúde e demais ministérios. Então, assim, ó, só para você ter ideia, um deles, ó, o auxílio emergencial, a previsão de gasto é 254 bilhões, já foram pagos 167 bilhões. Isso é destinado a quem? As pessoas mais carentes, trabalhadores informais que não tinham renda. Então, só que a imprensa não divulga isso, nós é que temos que divulgar. Isso a Globo não fala. O Brasil tem o menor número de mortes proporcionais por milhão de habitantes, mas a imprensa divulga o número absoluto. Esquece que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, vai ter um grande número de mortes, sim. Não divulga os mais de 2 milhões que já seguraram. Então, assim, há uma campanha sórdida contra o presidente, só que essa campanha não tem o efeito junto à população carente e junto aos conservadores, que nós sabemos. Faz uma pesquisa, a popularidade dele entre aqueles que são bolsonaristas fechados está lá, 35%, a aprovação beirando 50%. Então, a gente fica feliz com isso, porque hoje a grande mídia não controla mais a narrativa. Hoje, quem dá as cartas em termos de notícia e de credibilidade somos nós nas redes sociais. Exatamente. Eu fico muito feliz de estar participando disso, tá bom? Eu gosto disso, eu gosto dessa energia, sabe? Eu acho muito legal, porque todo mundo que está vendo agora está tirando dúvida, está participando e está fazendo pergunta também. Eu queria perguntar, Coronel, aqui, uma vamos coisa combinar mais. Pessoa... Patrícia, vamos combinar duas perguntas aí, se tiver, aí para a gente caminhar para o encerramento, que eu tenho uma reunião na sequência aqui também. Tá bom, eu vou fazer só mais uma. Vamos lá. Eu só quero uma pergunta. Eu quero saber sobre a sua proposta que prevê a adoção dos padrões de ensino fundamental e médio dos modelos pedagógicos empregados nos colégios militares e bombeiros militares. Eu fiquei apaixonada por isso. Olha, a PL 94 de 2019. Exatamente. Eu apresentei esse projeto logo no início do mandato, que é um projeto que prevê que o Estado possa fazer uma ampliação do Programa Federal de Criação de Escolas Cívico-Militares. Por algumas razões. Primeiro, hoje, a educação brasileira sofre muito por tudo que passou nos últimos anos com o ensino deficiente. Não faltaram recursos, mas professores em sala de aula que faziam e fazem mais doutrinação do que ensinar nossas crianças. Então, assim, os resultados, o desempenho dos nossos alunos, ele é pífio. Você pega o PISA, por exemplo, que é um programa de avaliação da OCDE, o Brasil está nos últimos lugares, aluno brasileiro não sabe ler, não sabe fazer uma conta simples de matemática, enfim, escrever muito menos. E nas escolas militares e cívico-militares, o desempenho é muito melhor. Para você ter uma ideia, aqui nós temos em Minas Gerais 30 escolas militares, que são os colégios tiradentes da Polícia Militar, cuja gestão é da Polícia Militar de Minas Gerais. 20 deles aparecem como os melhores, dentre as escolas públicas, os melhores de Minas Gerais na avaliação do Enem. Entendeu? Então, assim, o que a gente quer é poder oferecer esse modelo para um número maior de pessoas, não só para dependentes de militares, pois nós acreditamos que uma escola em que se tenha disciplina, em que o aluno respeite o professor, respeite os funcionários, que tenha noções de como ser cidadão, de como realmente aprender e não ser doutrinado, de estar submetido a ações disciplinares produtivas, isso aumenta o rendimento, como as escolas atuais já provam. E é claro que a gente não vai poder colocar isso para toda a população, mas a ideia é oferecer para o maior número possível. Então, esse meu projeto de lei prevê essa possibilidade. E os investimentos são mínimos, porque serão escolas já do poder público, que já existem, que serão convertidas em escolas cívico-militares, em que todo o corpo de professores permanece na escola, a gestão pedagógica permanece com o atual diretor pedagógico, só que a gestão administrativa é feita por militares, treinados e habilitados para isso. Parabéns.
Eu tenho certeza que está todo mundo batendo palma. Eu não quero acabar essa live. A live está bombástica, estou adorando, amando, estou aprendendo muito. É muito bom trocar essa informação. Mas nós vamos conversar mais em outras oportunidades. Vamos sim. Eu vou pedir ao senhor encarecidamente que salve a live, por favor. Deixa comigo, vai ser salvo, tá bom? Salva e me envia, tá? Quero agradecer o seu carinho, o seu respeito pela nossa página Pátria Conservadora. Eu e a Alessandra Regões estamos juntas, deixando o nosso carinho, nosso abraço para toda a população da sua cidade e pedindo ao senhor que volte, por favor, coronel, nós precisamos saber mais, aprender mais. Pode deixar, nós vamos marcar mais conversas aqui, tá bom? E eu quero agradecer a você, a Alessandra, o Netinho, o pessoal do Pátria Conservadora. Gente, vamos seguir aí Pátria Conservadora no Instagram e no Facebook. Tem Twitter também? Temos só o Facebook e o Instagram. Nós vamos fazer agora o Twitter e o YouTube. Tá, joia então. Então, gente, seguindo aí, pessoas, patriotas aí do Pátria Conservadora. Foi um prazer falar com você, viu? Teremos outras oportunidades. Muito obrigado por esse papo agradável. Foi muito bom, conversa muito produtiva pelo nosso Brasil, tá bom? Um abração. Tá bom, querida. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. De todos. Um abraço, até mais. Salva a live, beijo. Vai salvar aqui. Agora salva aqui. Como é que é? Encerrar, né? Encerrar.